No Brasil, a psicologia econômica ainda está engatinhando. Então, o que a gente precisa realmente nesse momento é muito mais pesquisa, muito mais estudos, de uma maneira rigorosa, estudos experimentais, levantamentos, entrevistas, enfim, dados para que a gente possa então pensar em políticas públicas ou não, para poder responder às necessidades que forem identificadas nessas pesquisas. Um exemplo são os planos de previdência, que ainda são contratados por um número muito pequeno de pessoas. É importante que as pesquisas nos mostrem, por exemplo, por que essas pessoas que estão fora dos planos não estão contratando, no que elas gastam o dinheiro delas, como elas veem o plano. É por aversão à perda? Elas não querem pagar ali a mensalidade? É porque elas não conseguem olhar o longo prazo? É porque não caiu a ficha de que elas vão ser responsáveis pelo próprio futuro? Então, tudo isso seria muito importante ter mapeado de uma maneira bastante sistemática para poder, então, atuar também de um modo preciso sobre os pontos que estão precisando de mais medidas para que as pessoas, então, mudem o seu comportamento. Então, a psicologia econômica, de um lado, traz dados já mais gerais sobre tomada de decisão, mas a gente precisa trazer isso para o contexto brasileiro. A gente precisa conhecer a população brasileira frente a esses erros sistemáticos, como é que se comporta. Bom, psicologia econômica é uma disciplina que já tem 130 anos, mas que está chegando no Brasil mais recentemente e estuda comportamento econômico e tomada de decisão. Comportamento econômico a gente tem poupança, investimento, endividamento e também tudo de macroeconomia, como políticas públicas, políticas econômicas, inflação, desemprego, mudança de moeda. E o que é interessante é que inclui nessa dimensão aí da vida econômica, das decisões econômicas e financeiras das pessoas, esse lado psicológico das nossas emoções, dos nossos impulsos, das falhas no nosso processamento das informações. Uma linha mais recente de pesquisa e de aplicação da psicologia econômica tem sido a arquitetura de escolha. E o carro-chefe desse debate, a arquitetura de escolha, é o seguinte: os pesquisadores se deram conta de que programas educacionais, de conscientização, de empoderamento, em geral, não são suficientes para mudar o comportamento realmente das pessoas, que precisa de algum empurrãozinho, de um incentivo, na verdade, de um desenho melhor dos contextos para as pessoas tomarem decisões melhores para si mesmas. Então, o que eles tiveram como pedra fundamental aí dessa proposta foi com relação a planos de pensão nos Estados Unidos, em que eles transformaram os formulários que vinham em aberto e que resultavam em adesão muito mais baixa do que seria o caso, em formulários já pré-marcados, mas a pessoa tem a liberdade de desmarcar e escolher outra coisa, mas já trazem ali que a pessoa quer aderir, a porcentagem que ela vai contribuir e as alocações dos investimentos. E com isso houve um aumento de 9% para 37% nas adesões. E claro, as pessoas ficam mais felizes lá no final, quando se aposentam de fato, por receber aquele benefício que elas, se tivessem tomado a decisão por conta própria, talvez não tivessem acertado tanto. E eles também conseguiram bolar, na questão da arquitetura de escolha para planos de pensão, uma maneira de contornar um problema comum, que é a pessoa entra com uma contribuição fixa e, claro, tem a ilusão de que então resolveu o problema, ou que então na semana que vem ela vai resolver, vai encaminhar melhor, e acaba, claro, deixando por isso mesmo. Então eles usaram justamente essas limitações psicológicas que a gente tem, esses erros sistemáticos, como é chamado, a favor do beneficiário. Como? Da seguinte forma: eles colocaram como opção padrão, a primeira que a pessoa vê no formulário, que ela vai contribuir com X, mas a cada vez que houver um aumento de salário, aumenta automaticamente a contribuição também. Aí eles aproveitaram o fato de que a pessoa escolhe de uma vez só,
Então, ela está jogando para frente a ideia de que vai ter um aumento progressivo na contribuição, ela não sente tanto a aversão à perda naquele momento, porque ela diz assim, ah não, quando eu receber um aumento de salário, daí aumenta também a contribuição, não vai ter problema, eu dou conta. Com isso, eles conseguiram driblar essa tendência que a gente tem de, ah não, vai ser muito cada vez que eu aumentar o salário, na hora que você recebe efetivamente o aumento, daí você fica com pena de aumentar, mas já estando automaticamente, você não sente mais isso. E por inércia, você deixa nessa modalidade, não mexe mais. E daí vai ter o benefício maior no final.